Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. E se sexta-feira é coisa linda, é dia também da gente entrevistar aqui os talentos da Band. Como você sabe, toda sexta-feira a gente entrevista um colega aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, um colega que se destaca na sua atividade e são os nossos talentos do nosso casting. E se a Fórmula 1 está voltando, ninguém mais oportuno para ser entrevistado e conversar com a gente hoje do que o Sérgio Maurício, a voz oficial da Fórmula 1 da Band. Bom dia, Sérgio. Bom dia, um abraço para vocês ligados aqui na Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes e principalmente porque muitas vezes a gente entra em conjunto, a Band com a Rádio Bandeirantes, nas transmissões da Fórmula 1. É verdade. Faz aqui também a voz não só da TV Bandeirantes, mas aqui também da Rádio Bandeirantes. Ô Sérgio, a gente tem esse papo sempre muito leve aqui com os nossos colegas aqui de Band, para que eles contem um pouquinho da sua carreira, da sua vida pessoal, como é que começaram. A gente queria entender um pouquinho de você. Como é que você começou narrando? E você começou narrando já automobilismo ou passou por outros esportes? Como é que foi isso? Não, eu comecei com futebol, eu comecei ainda muito jovem, com 16 anos em rádio. Eu sempre fui um apaixonado por rádio. A rádio sempre fez parte da minha vida, do meu dia a dia. Os meus pais ouviam muito rádio, então o rádio naquela época, eu sou nascido em 63, então naquela época, nos anos 60, o rádio era um grande veículo de comunicação e eu comecei em rádio com 16 anos de idade, na Rádio Roquete Pinto, e de lá para cá vim desenvolvendo a minha carreira ao longo dos anos. E além de esporte e automobilismo, você fez outros esportes também já ou não? Bom, eu trabalhei 29 anos no Sport TV, eu sou fundador do Sport TV, que foi o primeiro canal a cabo de esportes, especificamente de esportes. Eu entrei lá em 92, o canal chamava-se Top Sport ainda. Eu já narrei 62 modalidades esportivas, entre as olímpicas, as não olímpicas, considerados esporte de luta também, o MMA, que eu também sou precursor. Então, a minha carreira começou com o futebol, porque eu acho que a maioria, ou quase a totalidade dos narradores esportivos no Brasil começaram com o futebol. Mas, ao longo do tempo, eu também já na rádio narrava esportes de quadra, como o futsal, o basquete, o vôlei, a natação, e depois indo para a televisão a partir de 88 na TV Educativa e 92 no Top Sport, que logo depois virou Sport TV, eu pude me desenvolver em 62 modalidades esportivas, que é a quantidade de esportes que eu já narrei hoje. Olha, o Sérgio Maurício que está conversando com a gente em meio a uma grande cobertura aqui do Grupo Bandeirantes, porque como a gente trouxe, amanhã, sabia, Sabino? Inovando. Amanhã e não domingo. Sábado, né? O Grande Prêmio do Bahrein. Ou seja, o Sérgio Maurício está nos atendendo aqui, por isso conversa conosco por vídeo, porque 9h30 da manhã acabou agorinha. Acabou 10h30, 10h40, o treino livre 3 lá no Bahrein, que ele narrou pelo Band Esportes. Aí teremos daqui a pouco, à 1h da tarde, o treino de classificação para o GP de amanhã. E aí, amanhã, dia 2 de março, sabadão, você não está ouvindo errado, nós teremos a transmissão da Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein em Sakhir, em rede com a Band TV, com narração de Sérgio Maurício, aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 11h50 da manhã. Você acompanha todas as emoções do primeiro Grande Prêmio do ano. Sabino, Sérgio Maurício que trouxe aqui a informação, 62 modalidades. Mas aí teve um momento da carreira que tudo migrou para o automobilismo. Como que foi isso, Sérgio? Bom dia para você. Bom dia. Olha, o automobilismo ele sempre esteve ligado muito diretamente comigo. Eu sempre fui um amante do automobilismo. E nos anos 70, logo nas primeiras transmissões, eu sempre acompanhei. Em 73 aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi a primeira vez que uma morte, digamos assim, foi apresentada na televisão ao vivo. Isso aconteceu no Grande Prêmio da Holanda, quando o Roger Williamson ele faleceu num acidente que era muito comum naquela época, os carros pegavam fogo e aquela corrida foi transmitida. E o meu pai me proibiu de ver
corridas de Fórmula 1, porque ele disse que aquilo não era esporte, que como é que podia uma pessoa morrer no meio de uma transmissão esportiva, e eu fiquei proibido de ver em casa. Eu, então, com 10 anos de idade, comecei a ir para a casa do meu tio aos domingos, e eram 12, 10 domingos, não os 24, por exemplo, que serão, né, desse ano, né, as 24 etapas, eram poucas etapas, 10, 12 etapas, e eu comecei a ir para a casa do meu tio, que era um apaixonado por automobilismo. E depois da segunda, terceira vez que eu fui no domingo, meu pai desconfiou, me perguntou o porquê, e aí eu disse, eu estou indo lá para ver corrida de Fórmula 1. E aí ele viu que aquele bichinho ali tinha me picado, essa paixão que eu tenho por Fórmula 1. Eu sou apaixonado por esporte, até pela minha profissão, por ser um locutor esportivo, eu sou um apaixonado por esporte, mas especialmente a Fórmula 1, ela tem um lugar cativo no meu coração. E em 1988, eu fiz a primeira transmissão de uma prova, eu estava trabalhando naquela época na Rádio Carioca, e eu fiz uma transmissão de uma prova de Fórmula 1 em 88, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Eu fiz uma transmissão experimental, foi a primeira transmissão que eu fiz por rádio. E depois, no decorrer dos anos, no Sport TV, eu transmiti treinos, a classificação, algumas corridas pela Globo. E em 2021, eu recebi esse convite maravilhoso para me integrar ao Grupo Bandeirantes. Deixei o Grupo Globo e vim para o Grupo Bandeirantes, me integrei, estou muito satisfeito aqui, com uma cobertura fantástica. Tivemos um ano maravilhoso em 2021, seguimos com coberturas excelentes em 22 e 23 e estamos dando o pontapé inicial nesse ano de 2024. Daqui a pouquinho, como você disse, a gente vai ter a classificação. Só para brifar os nossos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, ontem o Ricardo foi o mais rápido na primeira sessão, o Hamilton na segunda, hoje o Sainz da Ferrari foi o mais rápido no TL3. E daqui a pouquinho a gente vai ter a classificação. E só para também esclarecer, a gente vai ter 2 corridas no sábado em função do Ramadã, que é o feriado religioso muçulmano, que é muito importante para eles, é o principal feriado religioso. Então, as corridas, tanto de hoje, tanto de amanhã no Bahrein, quanto no próximo sábado na Arábia Saudita, o GP de Jeddah, serão no sábado em função do Ramadã. Ô, Sérgio, como é que você se prepara para a temporada? Como é que você se prepara para uma corrida especificamente? Como é que você poupa a voz? Como é que é isso? E Fórmula 1, inclusive, não é um esporte de fácil compreensão, né? As regras mudam todos os anos, as questões técnicas dos carros, tecnologia. Como é que você estuda? Como é que é isso? Olha, eu me preparo, digamos assim, 365 dias por ano, 24 horas por dia. Eu estou sempre ligado nos nossos meios de comunicação. Hoje nós temos uma facilidade muito grande, né? Através de aplicativos, da gente poder acompanhar. Então, tem que ser realmente um estudo diário, um estudo permanente, porque a Fórmula 1 muda muito, é um esporte que envolve muita tecnologia, muitos negócios, né? Muitos business. Então, é um estudo permanente, um estudo praticamente diário, me informando, seguindo as principais equipes, os principais pilotos, tentando colher o máximo de informações possíveis. E exatamente como você disse, é um esporte de difícil, às vezes, compreensão. E nós temos que fazer o papel, nós como jornalistas, temos que fazer um papel quase que didático, né? Porque o futebol, que é o nosso esporte aqui no Brasil, ele além de ser mais fácil em termos de regras e de compreensão, ele está no nosso, digamos assim, no nosso dia a dia. A gente já nasce, né, entendendo, ouvindo o futebol. Mas a Fórmula 1 é uma conquista, né? A cada corrida, a cada treino, a cada transmissão, você tentar passar o melhor para o telespectador de forma mais compreensiva, que ele possa entender a Fórmula 1, possa se sentir à vontade com a Fórmula 1. E a Fórmula 1 ela também está no nosso interior, nós como brasileiros, desde os anos 70, com os 2 títulos do Emerson, depois com o tricampeonato do Piquet, o outro tricampeonato do Senna, com as performances maravilhosas que tivemos do José Carlos Patti, do Rubinho Barrichello, do Felipe Massa. A Fórmula 1 está sempre num cantinho do coração do brasileiro. Então, o que nós tentamos fazer é o máximo de informação possível, da forma mais clara possível, mais básica possível, para tentar passar para o telespectador tudo que a gente sabe, que a gente pode passar e cativar o telespectador para que continue acompanhando a Fórmula 1. E a Fórmula 1 tem um telespectador muito fiel, né, Sérgio? Porque eu vejo aqui até nos nossos ouvintes, às vezes a gente está conversando sobre outras coisas, outros assuntos, e eles estão aqui debatendo sobre Fórmula 1. É um público muito apaixonado, e você que acompanha há tanto tempo a modalidade e a categoria, desde sempre foi assim? O que fez com que essa chama
fosse acesa aqui no Brasil? Olha, nos anos 70, a gente teve, digamos assim, o start disso, né? A largada disso, com os 2 títulos mundiais do Emerson. O Emerson que estreou na Fórmula 1 em 70, e em 72 ele foi campeão mundial pela Lotus, e em 74 pela McLaren. E aí foi aberta, digamos assim, esse caminho, essa jornada, essa caminhada do brasileiro junto com a Fórmula 1, porque no país do futebol, a gente não tinha destaque nas pistas. E com os irmãos Fittipaldi, não só como o Emerson, mas também com o Wilsinho, que nos deixou agora há poucos dias, a Fórmula 1 foi trazida assim, de uma forma mais fácil, né? Em 75, a equipe brasileira foi aquela aventura. O Brasil teve uma equipe brasileira em 75, capitaneada pelo Wilsinho Fittipaldi, pelo Tigrão, o irmão mais velho do Emerson, que durante 7 temporadas nós tivemos uma equipe, primeiro patrocinada pela Copersucar, uma antiga empresa de cooperativa de açúcar, depois pela Skol, uma época que a Skol era muito forte no ramo de cerveja, ainda é hoje em dia, mas naquela época muito, estava se lançando. Então foram duas empresas brasileiras e com uma série de outras pequenas empresas que puderam bancar esse sonho. Então o brasileiro passou a se habituar com vitórias, com a equipe brasileira, e aí avançando um pouquinho mais para frente, em 80, nos anos 80, os títulos mundiais do Piquet, 81, 83, 87, e depois o Ayrton Senna, que aí assim acho que arrebatou de vez um grande herói, talvez o segundo maior herói brasileiro do esporte, né? Perdendo apenas para o Pelé, o Senna com os títulos que teve em 88, 90 e 91. Então, acho que essa formação do amor, esse carinho que o brasileiro tem pela Fórmula 1, ela vem exatamente com o decorrer de todos esses anos e toda essa trajetória que eu contei dos pilotos brasileiros, que por fim acabaram os 2 últimos brasileiros que tiveram sucesso, o Felipe Massa e o Rubens Barrichello, ambos correndo pela Ferrari. Eu acho que isso arrebatou de vez o coração dos brasileiros. E não tá precisando de um piloto brasileiro agora aí na Fórmula 1? Nós temos alguns batendo na trave, né? Alguma expectativa, alguma previsão? Porque acaba, né, deixando o público aqui no Brasil cada vez mais apaixonado quando tem um piloto que nos representa. Eu não tenho a menor dúvida que quando a gente voltar a ter um piloto brasileiro, claro que isso vai chamar muito mais atenção. Em termos de audiência, a audiência só tem crescido, porque a Fórmula 1 como esporte, ela melhorou muito depois que a Liberty Media adquiriu os direitos da Fórmula 1 junto a Bernie Eccleston, que foi o cara que alavancou a Fórmula 1 para o mundo. A Liberty colocou uma linguagem mais fácil, ela abriu as redes sociais, ela trouxe a Fórmula 1 para mais perto, para mais próximo do espectador. E o brasileiro não ficou imune a isso. Ele passou também a ter mais possibilidade de ver. Eu quero colocar e também puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha aqui do Grupo Bandeirantes, que a partir de 2021 nós fizemos uma cobertura, estamos fazendo uma cobertura muito robusta, com muitas horas de transmissão na Band, no Grupo Bandeirantes. Todo dia se fala sobre Fórmula 1, então isso é muito importante também para a divulgação do esporte, mas claro, o dia que nós tivermos de novo um brasileiro, isso, claro, vai chamar muito, muito mais atenção, e tem 2 brasileiros que estão aí próximos da Fórmula 1. O Felipe Drugovich, que já é piloto reserva da Aston Martin que tem o Alonso e o Stroll como pilotos principais, e o Drugovich está ali batendo na porta, pedindo passagem, e o Gabriel Bortoleto, que amanhã vai largar na pole position na Fórmula 2, ele que estreou na Fórmula 2 nesse fim de semana, está fazendo a sua estreia, já vai largar na pole position. Hoje tem uma corrida, a corrida sprint, a corrida curta da Fórmula 2, e amanhã o Band Esporte transmite a partir de 1h10 da tarde a corrida longa com a pole position do Gabriel Bortoleto, que é um jovem piloto brasileiro e que está fazendo muito sucesso e quem sabe poderá ser mais um nome ou poderá ser o próximo nome do Brasil na Fórmula 1. Ô Sabino, eu fico imaginando, a gente, pelo menos eu, quando olho um narrador fazendo futebol em rádio, falo, como que consegue, né? Agora, na Fórmula 1, é literalmente um ritmo acelerado, a 300 por hora. Eu queria perguntar pro Sérgio como que ele faz para acompanhar a corrida. São quantas telas? Como que você consegue entender o que está acontecendo e narrar isso para quem acompanha? Olha, eu vejo a mesma imagem que você e nossos telespectadores, nossos ouvintes, nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes, estão vendo em casa. Não tem
telas a mais ou a menos, não tem algum artifício qualquer. Eu fico apenas com o meu tablet velhinho, lá só com os tempos, né? Porque a gente tem um aplicativo de tempos, o aplicativo da Fórmula 1, que qualquer um pode comprar através da loja de aplicativos, né? Você pode baixar no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Eu fico ali acompanhando os tempos e vendo a mesma imagem. Eu tenho uma facilidade, talvez, pelo próprio decurso de prazo, digamos assim, porque eu sou uma pessoa experiente nesse assunto, já faço transmissões esportivas há muitos anos, eu já estou indo para o meu 45º ano de profissão, então isso facilita muito. Mas é a mesma imagem que você vê. E ali eu acho que é uma mistura de técnica com uma mistura também da minha paixão que eu tenho, a minha idolatria que eu tenho pela Fórmula 1. Então essa mistura eu acho que é o tom certo para a gente poder fazer as transmissões. Bom, e a resposta do Sérgio Maurício deixa ainda mais absurda a narração dele, Sabino. Com a imagem que a gente vê na TV, ele consegue fazer isso aqui, ó. Vamos colocar uma narração épica do Sérgio Maurício, um trechinho do GP de Abu Dhabi, que encerrou a temporada, o Campeonato Mundial de 2021. Momento decisivo, Hamilton começa a dar o pé, o Verstappen tenta acompanhar, Hamilton e Verstappen. Era isso que a gente queria, uma decisão de título mundial. Vamos para a última volta, pista livre, Hamilton vai tentando ali abrir alguma coisa que pode em relação a Verstappen. É a volta final, Hamilton e Verstappen. Momento decisivo da Fórmula 1. Aonde que o Verstappen vai atacar? Que ponto que ele vai atacar? Porque ele vai atacar. Olha a aproximação do Verstappen. Ele tenta colocar de lado. Hamilton e Verstappen. Ultrapassa Verstappen. Verstappen toma a ponta. Na última volta. Verstappen toma a ponta. Verstappen em primeiro, ele faz um zigue-zague, ele vai zigue-zagueando, Hamilton vem atrás, será que vai ter ultrapassagem? Verstappen toma a ponta na última volta, o Hamilton vai poder abrir asa móvel, ele vem de asa móvel aberta, ele vai tentar, Hamilton vai colocar de lado, olha só, que coisa incrível, senhoras e senhores! Uma última volta impressionante, incrível em Abu Dhabi. Verstappen vem para ser campeão mundial. Ele já consegue uma vantagem. Ele vem para o último trecho. No terceiro trecho, na última volta. Ele só precisou liderar uma volta. Max Verstappen vai ser o novo campeão do mundo. Max Verstappen na última curva. O primeiro a ver a bandeira quadriculada. O mundo tem um novo campeão mundial. Max Verstappen no capricho, campeão mundial 2021, é o novo campeão mundial. No capricho essa narração do Sérgio Maurício, Sabino, que é isso? Não, me lembro, eu tava assistindo esse dia e, nossa, sabe quando você levanta da cadeira, você fica de pé assistindo a televisão? Não foi só você que levantou. Olha, rapaz, e eu torcendo pro Hamilton ali, mas não deu certo. Ô, Sérgio, qual foi o momento mais emocionante de narração sua? E aí vale todo o esporte, futebol, Fórmula 1, qual foi o momento mais emocionante, você lembra? Muito legais na minha carreira. Eu tive a oportunidade de viajar para participar. Eu cobri 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, 6 Jogos de Inverno, Olimpíadas de Inverno. Então, eu tive alguns momentos muito emocionantes. Em 2012, na Olimpíada de Londres, eu estava lá na narração da medalha de ouro da Sara Menezes, que foi uma medalha, foi a primeira medalha do judô feminino e logo uma medalha de ouro numa atleta que não era, digamos, cotada como favorita. Foi um dia, assim, maravilhoso. Essa narração da última volta em Abu Dhabi também foi um momento maravilhoso, mas eu destaco que a prova de 2021 em Interlagos eu acho que foi um ponto muito bacana, muito positivo na minha carreira, a vitória do Hamilton aqui em Interlagos, aqui em São Paulo, foi uma vitória maravilhosa e no final ele pegou a bandeira brasileira, a bandeira que o Ayrton Senna levantava, sempre pegava, ele parou, pegou a bandeira da mão de uns fiscais e olha, o Hamilton é 7 vezes campeão do mundo e ele só pegou 2 bandeiras na vida dele. Naquele mesmo ano, em 2021, em Silverstone, a corrida local que ele venceu, ele é inglês, e aqui no Brasil, numa Franca, numa Clara, numa
cristalina homenagem a Ayrton Senna, que era o seu grande ídolo. Então, acho que esse momento de 2021 foi muito legal, foi muito bacana. Eu me senti assim muito privilegiado de poder estar na Band narrando essa prova que foi simplesmente espetacular, uma das melhores provas de Fórmula 1 que eu já participei. O que a gente pode esperar para essa temporada? A Red Bull com Max Verstappen vem muito favorita de novo ou não? A Red Bull é a favorita, todo mundo está correndo atrás do carro que é tricampeão do mundo e o piloto que é tricampeão mundial, que é o Max Verstappen. Mas eu já vi nesses treinos que aconteceram ontem e hoje uma aproximação maior. Para você ter ideia, do primeiro ao 14º colocados no último treino que aconteceu agora, há poucos instantes, estavam todos no mesmo segundo. Isso é muito bom, né? Isso mostra uma competitividade, uma aproximação maior dos carros. Mas daqui a pouquinho, a partir de 12h50 na tela do Band Esportes, a gente vai ver, digamos assim, a hora da verdade, o momento da verdade, com os carros indo para a classificação, e aí ninguém economiza nada, ninguém esconde nada, eles vão ser colocados à prova ali, e eu acho que isso vai ser um bom termômetro para a gente ver como é que vai ser o Campeonato Mundial a partir de amanhã, sábado, a primeira corrida da temporada do GP do Bahrein, lembrando que é uma temporada mais longa, né? Nesses 74 anos da Fórmula 1, nós teremos 24 etapas, 24 finais de semana. Se a gente imaginar que o ano tem 52 semanas, 24 datas, 24 fins de semana serão ocupados pela Fórmula 1 para alegria daqueles que amam a Fórmula 1 como eu e muitos telespectadores. Vem no capricho, vem no capricho, no capricho, no capricho. Sérgio Maurício, a voz da Band na Fórmula 1, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Sucesso para vocês na cobertura da temporada desse ano e bom trabalho aí na sequência. Obrigado. Olha, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes. Eu vim do rádio, então eu sou oriundo do rádio. O rádio, para mim, é o maior veículo de comunicação do mundo. Apesar de estar trabalhando mais de 30 anos em televisão, eu sou um amante, um ouvinte de rádio. Na minha casa tem sempre um rádio ligado. Eu amo o rádio e eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pela oportunidade e que todos tenham um excelente final de semana aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu, e o Sérgio Maurício estará também Sérgio, amanhã. só deixa os horários aí, confirma os horários pra gente poder acompanhar. Tá, então logo mais às 12h50 vai acontecer aqui no Band Esportes, e quem quiser pode ligar no Band Esportes e acompanhar a classificação. E amanhã a gente vai ter a corrida, a partir das 11 horas a transmissão começa. Ao meio-dia é a largada, existe um fuso horário para o Bahrein de 6 horas. Então lá no Bahrein vai ser no crepúsculo, é uma corrida que começa no final de tarde e ela avança pela noite a partir das 6 da tarde, mas o horário de Brasília a partir do meio-dia, largada na Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigado. Pois é, amanhã Serginho estará por aqui. A transmissão do primeiro GP do ano, o Grande Prêmio do Bahrein, começa às 11h50 da manhã. Você